Nesse ano de 2025, Emília ia completar 40 anos de idade. Aos 40 anos, mulheres de outros tempos, não tão longínquos assim, já eram avós, já eram velhos, né? E ela nem tinha tido seu primeiro filho ainda. Se bem que ela andava pensando nisso, porque ela sabia que era agora ou nunca. Seu ginecologista já tinha dito, você já passou da idade, né? Mas ainda dá. Mas ela pensava, eu sou tão feliz no meu casamento, né? Que vou querer filho. Vai atrapalhar tudo. Além disso, meu marido é 15 anos mais velho que eu. Eu vou fazer 40, 55. Não é muito tarde para ter filho. E ela ficava na dúvida, mas ela sempre desconversava quando o marido, Luiz Carlos, tocava no assunto. A Emília e o Luiz Carlos tinham se conhecido na faculdade, na universidade, e ele era o professor dela. E ela tinha acabado de sair, ou estava saindo, de um problema de transtorno alimentar. Ela se lembra ainda de uma conversa que eles tiveram logo depois que foram morar juntos. Eles foram morar juntos, ela tinha 20 anos e ele 35. Aí se passaram 2 anos até que ele conseguisse se divorciar da primeira mulher. Foi um divórcio litigioso, complicado, demorado e tal. Mas aí quando ele conseguiu, ele falou para ela, olha, a gente precisa se casar. E ela, por quê? A gente não é feliz junto? Para casar para quê? Institucionalizar para quê? E ele disse, porque eu ganho mais do que você. E eu sou funcionário público. Eu sou um professor universitário de universidade pública. Vou me aposentar com salário integral. E eu vou morrer antes de você. Então você precisa ficar com o meu salário. Você já imaginou ter que provar união estável, fazer todo um processo para receber a minha aposentadoria? Não, a gente casa e está tudo resolvido. Eu falei, tá bom. Mas até lá pode ser que eu já esteja ganhando mais que você, hein, Luiz? Falou a Emília. Porque logo, logo, eu sou uma boa advogada e logo, logo, lá no meu escritório, os bambambãs vão me oferecer sociedade, hein? E além disso, quem te falou que você vai morrer antes de mim? Pode ser que eu morra antes, afinal, eu machuquei tanto o meu corpo, né? Passei a juventude tomando bolinha para emagrecer, junto com uísque, fiz um monte de loucura. E o Luiz Carlos tinha rido. Eu me lembro. Foi assim que a gente se conheceu, conversando sobre a necessidade de você tomar antidepressivos para se livrar dos seus problemas de transtornos alimentares. Não foi isso? Foi isso. E tinha sido isso mesmo, né? Logo depois eles foram morar juntos e há 20 anos viviam felizes no casamento, né? Na relação. Mas essa conversa aí que eu estou falando tinha acontecido 18 anos antes, quase, né? Mas a Emília ainda se lembrava. Agora, fazia 2 anos que eles tinham saído do apartamento onde eles sempre moraram e ido morar na casa onde a Emília crescera. Porque a Elvira, que era a mãe da Emília, morrera.
E a Emília era a única herdeira, herdou a casa. Ela não estava pensando em morar lá, nem o Luiz. Mas foi a Eunice, empregada que estava lá há sei lá eu quantos anos, há décadas, que deu uma intimada na Emília. A Eunice chegou para Emília e falou o seguinte: olha, disse Eunice, agora que a sua mãe se foi, é sua obrigação vir morar aqui para cuidar do jardim dela. Você sabe que a sua mãe sempre se dedicou a esse jardim. E ele é mágico, ele é lindo, ele é maravilhoso. E alguém tem que cuidar. E a Emília: mas Eunice, eu não entendo nada de jardim. Eu não tenho tempo para isso, eu trabalho muito. E a Eunice: tempo se arruma. E você vai acabar aprendendo. Eu aprendi muita coisa com a sua mãe, eu vou te ensinando e você vai ter que cuidar desse jardim, porque alguém tem que dar continuidade a esse lugar. Esse lugar é mágico, é maravilhoso. Olha as plantas, olha as árvores, é tudo lindo. Não pode deixar para lá. Tem que continuar. A Emília pensou. A Eunice está extrapolando as atribuições dela, né? Mas depois ela começou a refletir e se lembrou de que parte do processo da cura da bulimia e da anorexia, das quais ela sofria, né, quando era jovem, se devia também ao jardim. Se devia ao fato dela ter descoberto que o jardim era um lugar gostoso para ficar, um lugar para relaxar, era um lugar onde ela teve longas conversas com a mãe, enfim, tinha tido um papel importante também na vida dela. Aí ela foi conversar com o marido e ele disse: olha, mudar para casa, a sua casa, né? A casa que foi da sua mãe, onde você nasceu, onde você cresceu, eu acho ótimo, porque aí os nossos filhos também vão crescer muito melhor do que vivendo num apartamento. Ela pensou, ele não desiste, né? Ele não desiste. Filhos, melhor não tê-los, já diria Vinícius de Moraes. Mas, nesses 2 anos em que ela estava vivendo na casa, primeiro, ela contratou um jardineiro, o Moisés, para cuidar das plantas. E o Moisés e a Eunice cuidavam, mas ela começou a se envolver. Ela começou a ir no jardim, no fim de semana, ele começou a cuidar de planta, aprendeu a podar, aprendeu a tratar, aprendeu a adubar, e num minuto a natureza ganhou a Emília, finalmente. E ela percebeu que ela tinha os mesmos dedos verdes que a sua mãe ouvira, porque o jardim começou a brilhar, a ficar ainda mais lindo, as flores brotavam para todo lado, era orquídea pendurada na árvore, era a touceira de belladonna, moita de azaleia, tudo, e o chapéu de sol, que era o rei do jardim, né? Cada dia mais exuberante, cada dia mais verde, cada dia mais lindo. E a Emília se lembrou que aquele chapéu de sol tinha sido plantado pela sua mãe em 1984, um pouco antes dela nascer. Ela tinha
quase a mesma idade da árvore. E a Emília pensava que o chapéu de sol tinha realmente tido algum papel, né? Alguma importância na sua cura. Afinal, ela tinha se livrado de bulimia e anorexia, e hoje ela percebia que aquilo que ela viveu, aquela obsessão louca pela magreza, né, nada mais era do que uma cruel e injusta imposição social, né? Que afinal, as mulheres brasileiras não são magras, esqueléticas, ao contrário. Mas naquele tempo, onde a Emília era jovem, quando a Emília era jovem, essa imposição era muito dura, essa ditadura da magreza. Hoje melhorou, hoje as mulheres já se aceitam, mas, não todas, mas muitas já se aceitam como são, se são mais gorduchas, se são mais rechonchudas. Tudo bem, se acham bonitas, seguem o exemplo da nossa querida Preta Gil, que nos deixou recentemente, né? Que lutava contra a gordofobia e todas essas besteiras que graçam soltas na sociedade e nas redes sociais. Então, com o Moisés e a Eunice encantados pela revolução que a própria Emília estava conseguindo fazer no jardim, né? Um jardim que já era belíssimo, por obra e graça da sua mãe Elvira, e os dois encantados com aquela loucura, e a Emília se sentindo revigorada pelo cuidado com as plantas, pela resposta que as plantas nos dão quando nós cuidamos delas, né? A gente vê. É uma coisa, é uma maravilha. Então, com tudo isso, num domingo, no fim de tarde, depois de trabalhar o fim de semana inteiro no jardim, com a roupa toda respingada de terra, a Emília sentou-se naquele banco que os seus pais tinham mandado há muitos anos colocar sob o chapéu de sol, a árvore, para descansar. De repente, não tinha vento, mas as folhas do chapéu de sol, como já acontecera no passado, certo dia, com a Elvira, a mãe de Emília, as folhas do chapéu de sol começaram uma dancinha, assim, a se movimentar ligeiramente. A Emília olhou e falou, não tem vento? Por que essa árvore está balançando? Aí ela encostou a cabeça no tronco e sentiu uma vibração. Sentiu a vida daquela árvore. O sol estava se pondo, os pássaros estavam se recolhendo, diminuindo seus cantos. E a Emília pensou, o que será que essa árvore está querendo me dizer agora? Abraçou o tronco, com as mãos para trás, e sentiu seu coração batendo descompassadamente, suas mãos suando frio. E percebeu então que aquela árvore, aquele chapéu de sol, abrigava a alma ou parte da alma de sua mãe Elvira. Porque o mundo parecia dizer sua mãe em sua mente. Só vale mesmo
por esses pequenos pedaços de paraíso, assim como é o nosso jardim. E a Emília pensou, e não pode morrer. A vida vale por esses pequenos pedaços de paraíso, onde o ser humano se encontra com a natureza. E isso não pode morrer. Por isso, eu estou pronta. Eu vou ter, pelo menos, uma filhinha ou um filhinho para cuidar desse jardim quando eu for para dentro do chapéu de sol. Esse é o seu programa As Bruxas, todas as terças, às 20h, aqui na sua TV Paradise. E eu sou Isabel Fontes Vasconcelos Caetano. Sou escritora, graças a Deus, tenho 23 livros publicados e estou sempre aqui com você na sua TV Paradise e na nossa janela da Paulista, te contando aquela história de alguma bruxa moderna e poderosa. É isso, gente. Bate o do Felipe, bate o da Elisabetezinha e até a próxima, gente. Até a próxima.